A negação de uma proposição lógica é um assunto bastante recorrente em concursos e, se você assistir essa aula, você irá acertar muitas questões sobre esse assunto. Então, sem delongas, vem comigo, vem para a tela. Então, nós iremos ver sobre a negação de uma proposição. Então, o que é negar uma proposição? É mudar o seu valor lógico, sem perder o sentido. Ou seja, se uma proposição for verdadeira, ela se tornará falsa. E se por acaso a proposição for falsa, ela tornará verdadeira. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo, a proposição P. A lousa é branca. Qual é a negação? Como é que eu faço para negar essa proposição? Para negar essa proposição, eu digo a lousa não é branca. Temos também o símbolo da negação de uma proposição, que é aqui o não P, que é o símbolo de negação. Algumas bancas também costumam usar esse símbolo como símbolo de negação. Isso é chamado a cantoneira. Também muitas bancas utilizam esse tipo de negação em suas questões. Tudo bem, entendi. Eu não poderia dizer também que a negação seria a lousa é preta? Você pergunta. Aí eu digo, não. Dizer que a lousa é preta, ela não constitui a negação da frase a lousa é branca. Por quê? Porque a lousa poderia ser de outras cores. Ela poderia ser de diversas outras cores que não fosse branca. Então, a forma mais eficiente de negar que a lousa é branca é a lousa não é branca. A negação, ela deve abranger o máximo de possibilidades, não apenas uma possibilidade. Ou seja, quando eu digo que a negação da lousa é branca, a lousa não é branca, eu já estou abrangendo que ela pode ser de qualquer outra cor, menos a branca. Ela pode ser amarela, pode ser verde, pode ser azul, mas ela não pode ser a de cor branca. Então, a negação da lousa é branca, a lousa não é branca. Então, a única forma de negar é dizer que a lousa não é branca. Está implícito que a mesa poderia ser de qualquer outra cor que não fosse branca. Proposições contraditórias são aquelas que apresentam valores lógicos diferentes. Se uma é verdade, a outra é falsa. Se a outra é falsa, a primeira é verdade. Então, a simbologia da negação. Eu tenho aqui o P e tenho aqui a negação de P. Se P é verdade, a negação é falsa. Se P é falso, a negação dela é verdade. Algumas bancas utilizam o símbolo esse símbolo aqui, cantoneira, como a negação de P. Então, tem umas que utilizam P, tem umas bancas que utilizam cantoneira. Agora nós iremos ver como negar uma proposição simples. Como negar uma proposição simples? Para negar uma proposição simples, basta colocar o advérbio não antes do verbo. Se o verbo já estiver na negativa, basta retirar o não. Então vamos ao exemplo. Proposição P. Platão foi um filósofo. Como é que eu faço para negar que Platão foi um filósofo? Então, o não P aqui. Platão não foi um filósofo. Coloco o advérbio não antes do verbo. Outro exemplo. O Brasil não é um país. Então, P. Qual é a negação? A negação de o Brasil não é um país. Então, a negação de P é o Brasil é um país. Ou seja, para que eu negue uma proposição, ou eu coloco o não, ou eu retiro o não. Nesse caso, para negar Platão foi um filósofo, eu falo Platão não foi um filósofo. Nesse segundo exemplo, o Brasil não é um país. Para negar o Brasil não é um país, é dizer o Brasil é um país. Só retirei o não. Então, temos outras formas de negar a proposição. Por exemplo, eu posso dizer, não é verdade que Platão foi um filósofo. É falso que Platão foi um filósofo. Então, essa é a mesma coisa de dizer que Platão não foi um filósofo. Se eu disser, não é verdade que, estou negando. Se eu disser, é falso que, também estou negando. Então, esses termos destacados dão a ideia de negação de. Então, quando vem a frase, não é verdade que, ou é falso que, significa que ele quer a negação, que é a negação de uma proposição. Tome cuidado com o seguinte. A proposição P, a seleção ganhou o jogo. A negação, a seleção não ganhou o jogo. Essa outra negação, a seleção perdeu o jogo. Não, a seleção perdeu o jogo, ela não é a negação da proposição ganhou o jogo. Preste atenção na última sentença, a seleção perdeu o jogo.
essa sentença não pode ser a negação da seleção ganha o jogo, pois quando não ganhamos, perdemos ou empatamos. Lembre-se que a negação deve abranger todas as possibilidades, não apenas uma. Assim, não há negação entre alto e baixo, quente e frio, forte e fraco, preto e branco. No entanto, dependendo do contexto, as bancas podem aceitar esse tipo de construção. Dupla negação. Vamos aqui, dupla negação. Negar duas vezes é a mesma coisa que dizer a verdade. As duas negações se anulam. Exemplo, é falso que o Sol não é uma estrela. Então, se eu digo é falso que o Sol não é uma estrela, é dizer que o Sol é uma estrela. Por quê? Porque eu neguei aqui e neguei aqui. Então, duas negações, elas se anulam. Então, vai ficar o Sol é uma estrela. A dupla negação, ou também a negação de uma negação, tem como resultado uma afirmação. Normalmente, quando as bancas cobram sobre isso, elas perguntam a dupla negação. Se eu negar duas vezes, elas dizem que vai ser verdade, elas dizem que vai ser falso, mas não. Se for verdade, vai ser verdade. Se for falso, vai ser falso. Então, a negação de uma negação, ela vai ter como resultado uma afirmação. Negação de uma negação, o resultado é uma afirmação. Como negar símbolos matemáticos? Então, vamos negar os símbolos matemáticos. Então, eu tenho aqui o P e aqui o não P. Não P. Então, como eu nego o igual? Negar igual é dizer diferente. Como eu nego maior ou igual? Eu digo é menor que. Como é que eu nego o menor ou igual? É maior que. Como eu nego maior que? É menor ou igual. Como eu nego menor que? É maior ou igual. Por exemplo, temos P é 1 mais 3 que é igual a 4. Como é que eu nego isso? A negação de P é 1 mais 3 é diferente de 4. Por quê? Porque a negação de igual é diferente. Tenho mais de 18 anos. Tenho mais de 18 anos. Como é que eu nego isso? Tenho 18 anos ou menos. Como negar o quantificador universal? Então, temos aqui o todo, que é o quantificador universal. Já vimos aula sobre isso. E como negar o quantificador universal todo? Então, todo, a negação de todo é algo não, pelo menos um não, existe um que não e nem todo. Então, se eu quiser negar o todo, eu faço algo não, pelo menos um não, existe um que não e nem todo. Mas vamos entender a negação do quantificador todo. Digamos que você combinou aí a festa com todos os seus amigos. Ao chegar à festa, você percebeu que um dos seus amigos não estava lá. Em um certo momento, alguém chega em você e pergunta: todos os seus amigos vieram à festa? Nessa situação, como você responderá? As possíveis respostas são: algum dos meus amigos não veio à festa. Outra forma que você irá responder: pelo menos um dos meus amigos não veio à festa. Mais outra: existe um amigo que não veio à festa. E por fim, nem todos os meus amigos vieram à festa. Então você percebeu que para negar o todo, basta que apenas um não faça parte dele. Então, se eu retirar um do todo, eu estou negando. Isso é a negação do quantificador todo. Para negar o todo, eu retiro apenas pelo menos um. Por isso que, se eu dissesse todo homem é mortal, qual é a negação de todo homem mortal? É, algum homem não é mortal. Pelo menos um homem não é mortal. Pelo menos um. Existe um homem que não é mortal. E nem todo também é a negação do todo. Nem todo homem é mortal. A palavra qualquer passa a ideia de quantificador todo. Por exemplo, qualquer homem é mortal. É a mesma coisa de dizer, qualquer homem é mortal. É o mesmo que dizer todo homem é mortal. Dependendo do contexto, há frases em que o quantificador todo está implícito. Por exemplo, 3 pessoas foram condenadas. Eu posso dizer todas as pessoas foram condenadas. Isso depende do contexto. A negação dessa frase é: pelo menos uma pessoa não foi condenada. Cuidado. O quantificador nunca, jamais, nunca será a negação de todos. O nenhum, e sempre os bancos cobram isso, nenhum nunca será a negação de todos. A negação do todo é algum não. Nunca será o nenhum. Nenhum também significa o todo não.
Nunca esqueça, a negação todo A é B é algum A não é B. Trocamos todo por algum, mantendo o A e negando o B. Agora, como negar o quantificador existencial, que é o algum, é o existe pelo menos um. O algum, o existe, o pelo menos um, são quantificadores existenciais. A negação do quantificador algum. Então, eu tenho aqui, algum, existe pelo menos um. Então, para negar um algum, eu digo todo não. Todo não é a negação do algum. Ou nenhum. Nenhum é a negação do algum. Como eu faço para entender? Vamos usar o mesmo exemplo da festa. Você tem vários amigos e em determinado dia vocês marcaram para irem à festa. Ao chegar lá, você percebe que nenhum dos seus amigos apareceu na festa. Em um certo momento, alguém chega e você pergunta: algum amigo teu veio à festa? Como você irá responder? As possíveis respostas são: nenhum dos meus amigos veio à festa. Todos os meus amigos não vieram à festa. Então você percebeu que negar o algum, ou seja, o existe, ou pelo menos um, basta você diga nenhum, ou todos não, que é a mesma coisa. Então, existem pessoas que são virtuosas. Como é que eu faço para negar? Todas as pessoas não são virtuosas, ou nenhuma pessoa é virtuosa. Não esqueça, o quantificador nenhum tem o mesmo valor de todo não. Todo não, quando todo não, significa nenhum. A negação do algum, existe, ou pelo menos um, é nenhum. Então, da mesma forma, a negação de nenhum, ou todo não, será algum, existe, ou pelo menos um. Ou seja, um é a negação do outro. O quantificador universal todo nunca será a negação de nenhum. As bancas quase sempre exploram essa pegadinha. Agora vamos aqui um resumo da negação das proposições categóricas. Negar todo A é B é pelo menos A. Um A não é B. Algum A não é B. Existe A que não é B. Então a negação de todo A é B. A negação do nenhum A é B. Algum A é B. Pelo menos um A é B. Então aqui do todo é, do todo, a negação do todo é pelo menos um não é B. Algum A não é B. A negação do nenhum é algum A é B. Pelo menos um A é B. E existe A que é B. A negação do algum é nenhum A é B, é todo A não é B, que é a mesma coisa do nenhum. Então, algum A não é B, nenhum A não é B. E todo A é B. Agora nós iremos fazer alguns exercícios para consolidar todos esses conhecimentos. Vamos lá ao nosso primeiro. A negação de uma negação na lógica proposicional equivale a. Então, a negação de uma negação é dizer uma verdade? Não, porque é verdade. Porque se for verdade, se eu negar, vai ser falso. Se for falso, se eu negar, vai ser verdade. Então, eu não sei se vai ser verdade ou falso. Então, não é verdade. Letra B. A negação de uma negação na lógica proposicional é uma afirmação. Verdade, vimos isso na teoria. É uma afirmação. Letra C. É uma negação? Não. Eu não posso dizer nem que é verdade, nem que é falso. Letra D. Uma negação duas vezes mais forte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, letra B. A negação de uma negação é uma afirmação. Vamos partir para a próxima. Quanto às proposições lógicas simples, analise as afirmações abaixo. 1. A negação de não direi não é equivalente a dizer direi não. 2. A negação de uma proposição verdadeira é sempre falsa. Então, vamos lá. A negação de não direi não. Como que a gente faz negação? Para fazer a negação, basta, se tem um não, tira o não. Por exemplo, não direi não. É a mesma coisa, direi não. Então, equivalente a dizer direi não, tá certo, verdade. Primeira verdade. A negação de uma proposição verdadeira é sempre falsa, sim, porque se a proposição for verdadeira, se eu negar é falso. Se uma proposição for falsa, se eu negar, dá verdadeira. Então, de uma verdadeira, a negação sempre vai ser falsa. Então, a 1 e 2 é verdadeira. Letra A. As duas afirmações são verdadeiras, então chegamos à nossa questão. Letra A. As duas são verdadeiras. Vamos partir para a próxima. Então, a negação da sentença. Algum paciente internado no ambulatório não foi vacinado. Então, vamos ver. Qual é a negação de algum? A negação de algum é nenhum. Então, vai ser nenhum paciente internado no ambulatório não foi vacinado. Vamos ver se tem. Temos aqui, ó. Nenhum paciente internado
no ambulatório não foi vacinado. É a nossa letra A. Vamos partir para a próxima. Assinale a alternativa correta para a negação da proposição. Todas as cobras são répteis. Todas as cobras são répteis. Então, qual é a negação de tudo? É algum não. Existe um que não. Então, vamos lá. Algumas cobras não são répteis. Letra A, que é a nossa questão. Vamos analisar as próximas. As outras alternativas. Não existe resposta, não. É uma contingência, não. Não há cobras na Amazônia, não. Todas as cobras voam, não. Então, é a letra A mesmo. Considerando uma proposição, todo professor de estatística é professor de lógica. Dizer que, de acordo com as regras da lógica para a negação da proposição, de proposições quantificadas, a sua negação é. Então, ele quer negar. Ele quer negar todo professor de estatística é professor de lógica. Então, negar o todo é algum não. Então, é mesmo coisa dizer que algum professor de estatística não é de lógica. Então, vamos ver. Letra A. Todo professor de estatística não é professor, não. Nenhum professor, não, não é nenhum. Nenhum professor de lógica, não. Existe professor de estatística que não é professor. Ih, opa, letra D tá aqui. Existe professor de estatística que não é professor de lógica. Por quê? Porque a negação do todo é algum não. Existe um que não. Ou seja, existe professor de estatística que não é professor de lógica. E a letra E. Existe professor de lógica que não é professor de estatística. Não, a recíproca não é verdadeira. Todo professor de estatística é professor de lógica, mas nem todo professor de lógica é de estatística. Vamos partir para a próxima. Assinale a alternativa em que figura a negação da proposição. Todos os estados do Brasil têm seus próprios reis. Então, todos, como já sabemos, a negação de todos é algum não. Algum não. Então, nenhum não. Existe estado no Brasil que não tem... existe que não tem seu próprio rei. Então, existe estado no Brasil que não tem seu próprio rei. Então, já chegamos à nossa questão, letra B. Vamos analisar as próximas. Qualquer que seja, não, qualquer tudo. Todos os reis, não, todos. Negação de todos não é tudo. Letra E. Existe um rei nos estados do Brasil. Não, não é a negação. A negação é, existe um que não. Ou algum não. Que é a negação de tudo. Vamos partir para a próxima. Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa que apresenta um par de proposições em que uma é a negação da outra. Não que é um par em que uma seja a negação da outra. Vamos analisar logo esse primeiro. Todo homem cozinha bem. Então, qual é uma possível negação dele? Então, existe algum homem que não cozinha bem. Então, vamos procurar. Alguma que negue essa primeira aqui. Nenhuma mulher não. Toda mulher cozinha não. Pelo menos uma mulher cozinha não. Toda mulher cozinha bem não. Então, esse primeiro está fora. O 2. Nenhuma mulher cozinha bem. Qual é a negação dessa? Vamos procurar ver se existe alguma negação dessa. A negação de nenhuma é algum. A negação de nenhuma mulher cozinha bem é alguma mulher cozinha bem. Tem. Toda mulher cozinha bem. Pelo menos uma mulher cozinha mal. Não. Pelo menos uma mulher cozinha bem. Então, pelo menos uma mulher cozinha mal. Não. Toda mulher cozinha bem. Não. Então, vamos à terceira. Toda mulher cozinha mal. Então, existe pelo menos uma mulher, a negação é pelo menos uma mulher, ou existe uma mulher que não cozinha mal. Pelo menos uma mulher cozinha mal, é não cozinha mal. Também não é. Pelo menos uma mulher cozinha mal. Qual é a negação dela? Pelo menos uma mulher cozinha mal. A negação dessa que é nenhuma mulher cozinha mal. Ora, se nenhuma mulher cozinha mal é porque toda mulher cozinha bem. Então, essa aqui é a negação dessa. A gente pode negar também essa aqui e chegar nessa aqui. Toda mulher cozinha mal. Bem, toda mulher cozinha bem. É a mesma coisa dizer que nenhuma mulher cozinha mal. Se nenhuma mulher cozinha mal, qual é a negação de nenhuma? É pelo menos uma mulher cozinha mal. Então, uma é a negação da outra, a letra é 4 e 5. 4 e 5, letra E. Vamos partir para a próxima. Considere a seguinte proposição, feita sobre as feiras livres de uma cidade. Em qualquer feira livre da cidade, há pelo menos uma barraca que vende tapioca. A negação da proposição dada é, quando ele fala, em qualquer feira da cidade, toda feira da cidade, há pelo menos uma barraca que vende tapioca. Então, vamos lá. Qualquer feira livre da cidade, há pelo menos uma barraca que vende tapioca. Então, a negação é, aqui eu sei que, eu sei que aqui é o todo. Toda
feira livre da cidade, há pelo menos uma barraca que vende tapioca. Qual é a negação de todo? É algum? Não. Então eu vou transformar por algum mais não. Então eu sei que qualquer feira assim, alguma feira da cidade, aí eu tenho que negar. O pelo menos um é algum? É nenhuma. Então não tem aqui, ó. Eu posso dizer aqui que esse pelo menos um, para me negar, porque é algum? Não. O todo se transforma em algum? Não. Então esse não, eu tenho que negar esse pelo menos aqui. A negação de pelo menos um, que é algum, a negação é nenhum. Então esse aqui, ó. Nenhuma barraca. Então vamos lá. Em qualquer feira da cidade, toda feira. Para negar o todo é algum, não. Então, alguma feira da cidade não há barraca que vende tapioca. Ou nenhuma barraca vende tapioca. Em alguma feira da cidade não há barraca que vende tapioca. Vamos ver se tem isso aí. Deixa eu ver, existe ao menos uma feira livre da cidade, ou algum, existe, né? Existe alguma feira livre da cidade em que nenhuma barraca vende ó, tapioca. Então, ó, é o que falamos. Aqui dá o sentido de todo. Para negar o todo é algum não. Então, alguma feira, ou existe alguma feira na cidade em que não vende, em que nenhuma barraca vende tapioca. Por quê? Porque a negação de pelo menos um é nenhuma. Então, nenhuma barraca. Então, vamos lá. Existe ao menos uma feira livre da cidade. Negação do todo. Ó. Negação do todo é algum, ou existe algum que não. Então, existe pelo menos uma feira livre da cidade em que nenhuma barraca vende tapioca. Em que nenhuma barraca vende tapioca. Então, ficamos com a letra D. O quê? Explicando novamente, qualquer feira livre é a mesma coisa que todo. Qual é a negação de todo? É algum não. Só que algum não, quando eu vou negar esse aqui, ó, o não, que está nesse aqui, é a mesma coisa que negar o pelo menos um. Pelo menos um, que é a mesma coisa do algum, se eu negar o pelo menos um ou algum, eu vou dizer que nenhum. Então, alguma feira livre da cidade, nenhuma barraca vende tapioca. Vamos partir para a próxima. Assinala a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente. É falso dizer que algum candidato se inscreveu para o cargo errado. É falso, ó, quando fala é falso dizer que ele quer a negação. É falso dizer que algum candidato se inscreveu para o cargo. Ele quer a negação de, o que ele quer? A negação de algum candidato se inscreveu para o cargo errado. A negação de algum é nenhum. Então, a negação de algum é nenhum. Então, se eu negar algum candidato se inscreveu para o cargo errado, é a mesma coisa dizer nenhum candidato se inscreveu para o cargo errado. Nenhum candidato se inscreveu para o cargo errado. Ora, se nenhum candidato se inscreveu para o cargo errado, é porque todos os candidatos se inscreveu para o cargo certo. Todo candidato se inscreveu para o cargo certo. Então, letra C. Porque, recapitulando, a negação, ó, é falso dizer que. Se dizer falso dizer que, é uma outra forma de, de pedir a negação. É falso dizer que algum candidato se inscreveu para o cargo errado. Qual é a negação de algum? A negação de algum é nenhum. Então, eu posso dizer nenhum candidato se inscreveu para o cargo errado. Olha, só que aqui não tem aqui, nenhum não tem aqui. Então, se nenhum candidato se inscreveu para o cargo errado, é porque todos se inscreveram para o cargo certo. Todo candidato se inscreveu para o cargo errado, não. Todo candidato se inscreveu para o cargo certo. Letra C. Vamos partir para a próxima. Para a declaração, todas as salas serão limpas pela manhã, seja falsa, é necessário que. Então, todas as salas. Então, a negação de todos é algum, existe algum, pelo menos um. Então, vai. Mais da metade da sala não seja não. Algumas salas não sejam limpas? Pode ser. Algumas salas não sejam limpas? Nenhuma sala não. Nenhuma não é a negação de algum. Uma sala não seja limpa? Duas salas não sejam limpas? Ó, pelo menos uma sala não seja limpa. Essa é uma negação de algum. Não, a negação de todos é algum não, existe um que não, pelo menos um que não. Então, mais da metade das salas não sejam limpas. Algumas salas não sejam limpas. Pode ser. Nenhuma sala, errado, nenhuma, não é nenhuma. Uma sala não seja limpa, pelo menos uma. Então, isso aqui, ó,
pelo menos uma não seja limpa. Uma sala não seja limpa. Então, é a nossa resposta correta. Nessa aqui ele colocou algumas, alguma sala não seja limpa. Então aqui ele botou algumas, mas alguma sala não seja limpa. Então, ou seja, uma sala não seja limpa. Letra D. Vamos partir para a próxima. Então, considere a seguinte afirmação. Nenhum matemático é racional. A negação dessa afirmação é a negação de nenhum. A negação de nenhum é algum. A negação de nenhum, já vimos, é algum. Então, algum matemático é racional. Todo não é negação de algum. Algum matemático é racional. Chegamos, letra B. Algum matemático é racional. Algum matemático não é racional. Não é algum, não. É algum. A negação de nenhum é algum. Algum racional não é matemático, não. Vamos partir para a próxima. Considera a afirmação: não existe número natural primo e ímpar. Logo, a negação desta é. Como é a negação? Ó, não existe. Se não existe, não existe é a mesma coisa de dizer nenhum. Não existe é nenhum número natural primo é ímpar. Se nenhum número natural primo é ímpar, qual é a negação de nenhum? A negação de nenhum é algum, ou existe número natural primo e ímpar. Existe o número natural primo e ímpar. Letra A, chegamos. Letra B, todo natural. Não. A negação de nenhum não é todo. Todo não. Existe um único número natural primo e par. Não, é primo e ímpar. Existe número ímpar que não é primo. Não. Chegamos ao final da nossa aula. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sino de notificações e compartilhe. Acompanhe nosso canal e aqui traremos mais assuntos sobre o raciocínio lógico e com certeza, se você se aplicar, entender e fazer exercícios, você irá aprender o raciocínio lógico. Valeu, valeu e até a próxima.